falando alguma coisa, ele fala algo que vai direto a uma exortação ao filho, ele fica, está vendo? Está vendo? Está ouvindo o que ele está falando? Está vendo? Está ouvindo? Porque o próprio pai não tem coragem de falar com o filho. Então ele aproveita essas oportunidades para levar o filho para ouvir de alguém que está falando. E muitas vezes a desculpa que o pai dá, qual é? Não, porque o meu filho não me ouve, meu filho já não me ouve. Não, na realidade é porque o pai não tem coragem de falar para o filho que o filho precisa ouvir. O pai não tem coragem, esse é o fato. Alguns sim, o pai fala e o filho, já dependendo da idade, se bloqueia ali e não quer ouvir, ok, mas uma grande maioria, porque o pai é terceirizador, ele omite uma responsabilidade bíblica que é do pai. Em Provérbios existe um monte de textos, nós vamos ler alguns aqui, que falam explicitamente, o pai tem a obrigação de educar o seu filho, exortar o seu filho, e fala também para o filho que o filho tem que respeitar o que o pai está dizendo, a mãe está dizendo. Por isso que eu falo, existe infelizmente uma leva muito grande de pais terceirizadores, e aí, lá na frente, quando o filho adquire uma idade maior, questiona, mas meu filho é assim, por que meu filho é assim? Talvez se ele buscar ali, na trajetória da vida, é porque em algum momento o pai ou a mãe, que deveria ter feito o que a Bíblia diz para fazer, não fez. É fato, e nós vamos cometer isso, eu cometi já, porque eu também como pai de 3, com certeza, eu tentei e tento educar os filhos da melhor forma possível, mas eu também erro, infelizmente eu também erro, mas se eu, tendo a consciência do meu erro, chegar para um filho meu, estou com o Lucas ali, por exemplo, chegar para um filho meu e mostrar para ele que eu errei, e ele aprender com o meu erro, que ele não cometa esse mesmo erro com o filho dele. Mas omitir a nossa responsabilidade não podemos, de hipótese alguma. Muitos filhos hoje em dia fazem o que fazem o que quer, porque o pai não toma um posicionamento, ou a mãe não toma um posicionamento. E ficam terceirizando, literalmente terceirizando a educação dos filhos, ou com uma avó, com um avô, com um tio, com uma tia, ou dentro da própria casa. Vocês já devem ter visto inúmeros lares que, ou é muito comum ouvir, a mãe que é muito brava, a mãe pega muito no pé, ou o contrário, meu pai é muito bravo. Às vezes acontece dentro de um próprio lar. O pai deixa para a mãe a responsabilidade de exortar um filho ou uma filha, ou o contrário, a mãe acaba deixando para o pai exortar. E, infelizmente, em alguns momentos, o pai ou a mãe excede, e aí pode acontecer algum erro, algum problema, que surta um problema de relacionamento no futuro. Vindo para Paraxá, olha só, para Jacó, olha aqui, e para o filho também, José, que privilégio de ainda poderem passar uma segunda etapa de 17 anos estando juntos. Quanto que José não deixou de aprender com o pai no período que ficou longe do pai? Eu falo os ensinamentos do próprio pai, porque a mãe faleceu, Então, ele ali estava tendo uma grande oportunidade. E para Jacó, imagine, como ele mesmo menciona, ele não imaginava ver o filho José, e estava tendo o privilégio de ver os netos, que é Efraim e Manassés. Isso é um grande ensinamento para nós. Por quê? Porque enquanto estamos vivos, nós não damos muito valor às coisas, É mais fácil para Ulisses. Eu tenho um pai, ele tem 78 anos de idade, ele é muito debilitado, ele teve AVC, eu não sei direito não, 14 ou 15 anos já que ele teve esse AVC, capaz de você saber, porque você é médico lá, acompanha um pouquinho. Enfim, uns 14 anos que o meu pai teve o AVC, então meu pai hoje não consegue andar daqui naquela cadeira, se alguém não estiver segurando no braço dele, ele vai ali. Então ele tem dificuldade para falar, um lado do corpo tem muita limitação, E aí eu tenho a questão do meu pai, que tem essas limitações e dificuldades. Ele me chama pelo nome do meu irmão, às vezes me chama pelo nome de um irmão dele, e eu respondo como se eu fosse. Eu também não fico, pai, eu sou fulano, pai, eu sou ciclano, porque ele está no momento de dificuldade por conta do que ele toma uma pancada de remédio. Então cabe a mim naquele momento, não adianta, não muda nada. Ele me chama de Edgar, Edgar, tá bom pai, o que foi? Eu levo, porque tem momento que ele me chama de Ulisses, aí eu sei que ele está bem da memória. Por outro lado tem a minha mãe, que tem 71, fez agora no dia 15,
E também teve surto psicótico, teve bastante problema. E o interessante que por muito tempo antes, né, dele ter tido esse problema, meu pai ter tido esse problema, eu casei muito novo, casei com 24, com Larissa, então tem 30 anos praticamente que nós somos casados. Meu pai era super ativo, trabalhava absolutamente normal, era bem ativo. E um dado dia ele dormindo deu AVC, e enfim, ele tem essa trajetória dele aí com bastante limitação. Mas o que eu quero? Por que eu estou contando isso? É porque eu ainda estou tendo a oportunidade de ver o meu pai e ver a minha mãe. E se eu não der importância, primeiro agradecendo a Donai por essa oportunidade ainda, e se porventura tivesse alguma coisa na minha vida a ser ajustado, eu não poderia deixar passar esse tempo. E nós deixamos passar o tempo achando que nós vamos ter mais tempo. E tempo é algo que nós não temos domínio. Não tenho. Eu tenho como dominar a minha vontade, eu tenho como dominar e fazer o que eu preciso ou não, eu posso falar, eu quero, eu vou, eu faço. Ok, eu não quero, eu não vou e eu não faço. Isso eu posso dominar sobre minha vida. Mas o tempo para querer e ir fazer, eu não tenho esse domínio. Então eu estou contando da minha vida porque eu ainda tenho o privilégio e a oportunidade de encontrar com meu pai. E se algo eu tivesse para ajustar com eles, eu não poderia perder essa oportunidade. Mas quantos de nós aqui, com o pai ou com a mãe, não dá a devida importância? Né? E o que a gente vê muito nos dias de hoje é os filhos delargando o pai, porque isso é bíblico. Quando nós somos crianças, quem cuida da gente? Ou quem tem a responsabilidade? São os pais. À medida que os anos passam, a responsabilidade de quem é cuidar de quem? É dos filhos cuidarem dos pais. E inverte a situação. Só que o comum, hoje em dia, é o quê? É o pai ficando numa idade mais avançada e o filho é mais confortável para ele pegar e colocá-lo num asilo, colocá-lo numa casa de cuidado, ou botar alguém para cuidar dele. Dependendo da situação, é um problema? Não, colocar alguém para cuidar. Meus pais, por exemplo, têm cuidadoras 24 horas. 24 horas. Trabalha 24 horas, né, Larissa? Ficam girando lá. Ficou internado 30 e poucos dias, agora recentemente, por causa do problema no pulmão, teve que botar, ele se alimenta por uma sonda aqui. Tem a cuidadora, mas e aí? Eu não vou deixar de visitar? Eu não sou cabeleireiro, eu não sou, tá? Mas eu aprendi com meu pai, quem cortava meu cabelo era meu pai. Quando eu era pequeno, meu pai cortava meu cabelo e do meu irmão, só não cortava das minhas irmãs. No domingo passado eu cortei de novo, eu que corto o cabelo do meu pai. Eu vou lá e corto, do meu jeito, tá, gente? Do meu jeito. Mas não fica ruim não, ele gosta. Hã? Fica não. Pergunta para a Larissa. Larissa não vai... Não é verdade, Larissa? Não fica ruim não. Não, olha só, o meu objetivo, entendam, irmãos, eu estou contando isso porque isso tem feito uma diferença na minha vida. Entende? Ao ponto que eu cheguei lá na semana passada, né? Foi no feriado, se eu não me engano, na segunda-feira, meu pai estava com o cabelo grande, né, ele vai crescendo e tal, e vai incomodando, e ele tem um pouco de dificuldade para falar. E a minha mãe falou, olha, ele não quer, eu perguntei para ele se ele quer que o cabeleireiro aqui embaixo, cabeleireiro de bairro, né, barbeiro na realidade, venha cortar o cabelo dele. Ele falou, não, porque se eu cortar com o outro, o Ulisses nunca mais vem cortar meu cabelo. Olha que interessante. Eu estou feliz que ele gosta que eu corte o cabelo dele, né? Fui lá, cortei o cabelo e tal, passo a máquina, corto direitinho. Porque eu faço a faxina nele, né? Ele é muito peludo, então eu acabo limpando ele todo, corto todo o cabelo dele, etc. E o interessante que, não sei nem por que eu entrei nesse assunto, mas enfim, acabei entrando, faz total sentido, né? Filho e pai. O meu irmão, que também podia fazer a mesma coisa, não faz. E já foi solicitado a ele em determinados momentos, e ele falou, eu não faço isso. É um direito que ele assiste, ok? Ele tem o direito de falar que não quer. Mas eu hoje, né, com os anos passando e o amadurecimento vindo à minha vida, eu só consigo enxergar o quanto ele está perdendo. O quanto ele está perdendo.
porque você ajudar ele, no caso eu estou ajudando meu pai, que poderia ser outra pessoa, é a oportunidade que eu tenho de passar os últimos momentos com ele. Imagine Jacó, depois de não sei quantos anos ali, porque com 17 anos o menino foi vendido, e quando ele reencontra o filho, ele tinha 130, ele morreu com 147, né? Então ele encontrou com 130 o filho, então ele estava bem idoso. Imagine quanto esses dois não ficaram grudados. Imagine o quanto eles não ficaram grudados, tentando aproveitar todo o tempo que se passou. Meus anos foram poucos e maus, exatamente. Espera aí, Rica, fala aqui para o pessoal da internet ouvir também, por favor. Não, eu achei interessante ali aquela passagem que fala que o Eterno aparece a Jacó e fala: você vai se encontrar com José e José vai fechar os seus olhos. É verdade. É verdade. E José vai fechar os seus olhos, e é de fato o que acontece. E nós temos que aproveitar isso, entendendo isso, e começar a refletir na nossa vida, porque o que eu errei daqui para trás, se alguém estiver passando por uma situação dessa, reflita, porque é uma grande oportunidade de olhar para frente e falar: eu tenho isso a acertar com meu pai, com a minha mãe, com o filho, com a filha. Não deixe passar isso, porque essa oportunidade ela pode acabar. E eu tenho conhecidos, que não tem o pai, e amarguram o fato de pai ter morrido com pendência, o filho com pendência com o pai, e eles falam comigo chorando, porque eles falam: eu tive a oportunidade. Hoje eles reconhecem dessa forma, né? Antes do pai morrer, não, eu tive a oportunidade de me ajustar com meu pai, eu tive a oportunidade de estar presente na vida do meu pai, ele morreu, e eu não tenho mais essa oportunidade de encontrar com meu pai ou com minha mãe, porque ele se foi e acabou, passou, não tem mais como, passou, não tem mais como. Em Efésios capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 4, vamos lá comigo? Efésios capítulo 6, versículo 1 até o 4. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no eterno, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na instrução do eterno. Volto a dizer, quando eu comecei falando com vocês aqui a questão da terceirização, é mais fácil eu ter um filho e estou cansado e não dar a devida atenção para o filho. Aí Adonai me abençoa, me dá condições financeiras de eu ter que colocar 1, 2, 3 babás, e eu não prezo por um tempo com o filho. Eu já falei isso há muito tempo, e num treinamento essa semana à noite eu ouvi de novo a mesma coisa, então eu creio que faz todo sentido, E a pessoa que estava dando o treinamento para a gente, ela foi muito clara, estava frisando dentro do treinamento a questão da importância de um momento familiar, e o ponto naquele momento era justamente o ponto que nós estamos no começo hoje pela manhã. Qual foi o objeto que nós falamos aqui hoje de manhã, que é um grande sabotador na nossa vida, do tempo? O celular. Nós falamos aqui, e no determinado momento do treinamento, claro que o enfoque lá era para o trabalho, o quanto o celular rouba o tempo no trabalho, mas aí ele aproveitou e entrou no mérito da família também, o quanto que nós preferimos dar um tablet, alguma coisa para um filho, e não temos ali um tempo. Segundo ele, tem estudos que comprovam, se você por 20 minutos, 15 a 20 minutos, conseguir se dedicar ao teu filho, mas de corpo e alma mesmo, olho no olho, tirando o celular, desligando, botando e focando, essa criança vai carregar isso positivamente para o resto da vida, Mas quando ele estava citando, e é fato, eu já também tinha lido isso em outros lugares, é estar presente,
É estar presente com o teu filho e com a tua filha, de fato. Não é estar mais ou menos presente. É uma dedicação total, plena ali, conversando, olhando, ouvindo, brincando, rindo. E depois de um tempo, a criança vai fazer outra coisa e você vai fazer a tua tarefa. E a Bíblia nos mostra, né, o quanto que nós temos como obrigações sendo pais, e também os filhos têm as suas obrigações como filhos, não é verdade? A gente vê muita coisa hoje na TV, vê muita coisa também na internet, o quanto a violência tem tomado conta em vários lugares, o pai matando o filho a troco de nada, né? Filho matando o pai também, é uma desordem total, por conta da falta de Torá na vida de cada um. E o ponto também que a gente pode observar, que vai passando os anos, né? Vão se passando os anos, a sociedade, ela vem impondo um monte de limitações, né? Hoje em dia não pode fazer isso com o filho, porque se alguém vê, denuncia. Não pode corrigir daquele jeito, porque se vê, pode acontecer tal coisa. Então, só que o que acontece? Essas limitações que elas vêm sendo impostas, né? Ela acaba confundindo, e tem confundido muitas pessoas. Por um lado, os pais acreditam que se ela for mais enérgica com o filho ou corrigir o filho, vai correr o risco de ter um problema judicial, seja lá o que for, quando alguém vê aquele tipo de coisa. Por outro lado, o filho acha que pode fazer o que pode fazer, a hora que quer, do jeito que quer, sem respeitar o pai. A verdade é, nós aqui, deixa eu ver, não tem nenhuma criança aqui dentro não, mas nova talvez seja a Cristine, salvo engano, a Lia também, a Lia não sei a idade, quantos anos tem Lia? E a Cristine? Então a Cristine é mais nova aqui, né? Os mais velhos aqui, não tomaram chinelada? Varada, cintada? Não foi? Matou alguém? Chinelada. Quantas vezes o tamanco não rodou e foi lá na cabeça? Quantas e quantas vezes? Agora, isso não nos fez mal, ok? Tudo tem, nós precisamos prestar atenção no seguinte, isso, vou falar de mim, por exemplo, no meu caso, eu já contei isso aqui uma vez também, tinha máquina de costurar, que tinha uma correia de couro redondinha, que as máquinas antigas, ficava ali no pezinho, ali bombando, né? Meu pai tinha uma pendurada nas costas do banheiro da casa, ficava lá. E o meu pai fez uma coisa que eu agradeço assim, de forma tremenda, usei isso muito com o Davi e com o Lucas. Com a Raquel não tem precisado ainda não, mas eu usei bastante com o Davi e com o Lucas, nos momentos que eu tive que ser um pouquinho mais firme com eles, né? Que é o quê? Meu pai, quando eu cometia alguma coisa errada, e não foram poucas, né? Eu não vou negar, não foram poucas as vezes que eu fiz bobagem e mereci tomar uma chamada de atenção. E por que eu agradeço meu pai, agradeço a Deus? Porque eu não tenho direito, eu não posso nunca na minha vida falar que eu tomei uma correção do meu pai sem saber o motivo. Eu não posso, eu não tenho esse direito, porque o meu pai, quando eu cometia alguma coisa, era muito tranquilão. Chegava, só fazia assim e assim. Era o gesto dele, dependendo da posição do corpo, né? Ou era assim e assim, ou era assim e assim, apontando para o banheiro. Eu ia para o banheiro, sentava no vaso, ele entrava tranquilo, tranquilinho. Eu já estava ali me borrando todo. Entrava tranquilinho, sentava ali, e ele falava, olha, meu filho, você vai apanhar por causa disso. E me dizia o motivo que eu ia ser corrigido. Levantava, eu virava e descia o sarrafo. Ele terminava de bater, ele ainda fazia a pergunta, você entendeu o motivo que você apanhou? Meu pai não batia toda hora não, meu pai passava um período, ele batia quando estava no limite do limite, né? Aí sim, então por que você apanhou? Eu tinha que repetir o motivo que eu apanhei. Aí eu falava, eu apanhava por isso. Então eu sempre soube do porquê que eu apanhei, isso me fez bem, muito bem. Porque eu sabia então eu ficava muito claro na minha cabeça que eu estava sendo corrigido por algo que eu precisava ser corrigido. Hoje em dia não, a criança faz algo errado, ela não sabe nem se fez errado, às vezes ela nem sabe que está errando e já toma uma chinelada ou alguma coisa, né? Você quer falar, Léo? É bom que eu tomo água.
Não, é que quando você comentou sobre, de manhã, acho que foi de manhã, né, que você falou do vínculo bilateral de respeito do pai para com o filho para com o pai, isso, né? Isso. Acho que foi até o Marcelo, foi Marcelo, né, que falou de Malaquias 4, não é isso, Marcelo? Foi você que falou no finalzinho ali. Eu me lembro de uma coisa, Liz, que isso eu não vou esquecer nunca, que é a necessidade que nós temos de entender a Torá não como uma lei, não como uma norma nua e crua. Ou como um peso, né? Na vida uma da coisa gente. assim, engessada. Mas que ela é a vontade de Adonai revelada ao homem. Isso é muito mais profundo do que nossa boca está habituada de responder. Você perguntar aqui, todo mundo sabe. O que é Torá? A vontade de Adonai revelada. Mas uma coisa é você repetir isso e outra coisa é a gente se permitir experimentar isso na vida. Não há nenhum vínculo entre homem e homem, ser humano e ser humano, que não venha expressar um desejo de mostrar ao homem o vínculo dele com o Criador. Não tem jeito. Se você é filho, é a nossa condição de sabermos que tem um pai. Se você está na condição de pai físico, é você saber o que é amar alguém mais do que a você mesmo. Porque um pai que ama de verdade, ele se estribucha e dá a vida por um filho, por uma filha. E aí quando a Torá fala que a relação de pais e filhos é a primeira com promessa, né, dentro daquele vínculo, é porque é a primeira que extrai dentro do mandamento uma relação que não seja direto com o Criador. Então, primeiro, segundo, terceiro mandamento é Adonai, Adonai, Adonai. Quarto mandamento é o Shabat, que é uma assinatura do reconhecimento divino de Adonai como Criador. E o quinto mandamento começa a introduzir um vínculo interpessoal. Pai e filho, filho com pai. Não é isso? Mãe, né? Também pais, né? Em geral. E aí eu fico vendo hoje as pessoas... Essas questões de educação, não vou entrar no mérito se é melhor bater, se é melhor conversar. Eu não vou ficar entrando nesses meandros, porque isso é secundário em si, porque acho que cada um tem que conhecer seu filho e tem que saber como que vai lidar com isso. Eu apanhei muito e também agradeço muito por cada uma surra que eu tomei. Até os 15 anos eu tomei na cara para aprender, porque enfrentava pai, enfrentava mãe, e eu não vou ficar entrando nisso. Mas o fato é que qualquer uma das partes dessa relação se assumir, porque você fala de terceirização, não é isso? Se assumir o papel de terceirização, ou seja, o pai quer terceirizar a educação e o filho quer terceirizar a relação com o pai também, porque existe esse lado também, nós vamos formar uma sociedade que é o que está se vendo hoje, uma sociedade vitimista. Eu sou vítima de tudo. Aí eu posso pegar um telefone e denunciar o meu pai. Eu posso pegar um telefone e denunciar uma mãe. Uma mãe hoje pode matar um filho. Um pai hoje pode matar um filho. Porque você é vítima. Sim. Você é vítima. Essa semana lá no hospital teve um caso horroroso de um menino que foi lá com problema lá, um menino com problema neurológico muito sério desde que nasceu, aos 17 anos de idade, com 20 sondas de alimentação dentro do estômago. Ele usava sonda para alimentar. Tinham 20 dentro do estômago. O cuidador não viu. O que eu quero dizer? O pai e a mãe não viram isso? Então, o que a Torá mostra hoje, Ulisses, é que se eu e você como pais, e eu e você como filhos, não ajustarmos esses pontos, e a Torá é o caminho para esse ajuste, esqueçam qualquer vínculo de relacionamento com Adonai. Se eu terceirizo a minha relação com o meu filho, se o meu filho terceiriza a relação dele comigo, pai, esquece que o Pai Celeste, que é Espírito, que eu não vejo, que eu não defino, eu vou terceirizar a relação com Adonai na mesma forma. Esse é o grande problema que Malaquias diz. Retorna o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, antes que eu venha e fira a terra com maldição. Porque, Ulisses, se eu apoio a minha vida com Adonai numa terceirização, o que é terceirizar? Eu terceirizo a igreja, eu terceirizo a sinagoga, eu terceirizo a vida com Adonai.
na hora que eu preciso ter o meu encontro com ele face a face, eu vou ser um total inexperiente nesse assunto. Mas se esse vínculo não é trabalhado no âmbito físico, eu e o meu filho físico ali, olho no olho, como é que eu almejo querer ter um relacionamento com Adonai? Então a Torá ela é muito clara quando ela faz a transição entre o vínculo do homem com Adonai e o homem com o homem, colocando pai e mãe como elo de ligação entre essas duas coisas. Porque o quinto mandamento é uma ligação entre a relação exclusiva do homem com Adonai e as outras 5 partes da tábua que ligam o homem com o homem. Mas qual é o vínculo mais forte? Com o pai, com a mãe. Então é esse o vínculo que as tábuas trazem nesse simbolismo. E essa história de que eu vou terceirizar, a gente vê muito claro Davi no primeiro livro de Reis. Quando ele está muito velho, ele vai reconhecer no final da vida que ele terceirizou a educação de um filho que estava para dar um golpe de Estado. Quem quiser ler depois 1 Reis, especialmente no verso 6 diz: seu pai Davi jamais havia contrariado Adonias dizendo: por que fizestes assim? Adonias não era o filho legítimo de Davi para herdar o trono, era Salomão. Mas aqui a Torá faz questão de enfatizar que Davi nunca contrariou o filho. O que não é contrariar um filho? Será que Adonias nunca apanhou? Não sei. Aqui é contrariar segundo aquilo que a Torá diz que é o nosso papel, que é introduzir Torá na vida do indivíduo. Davi aqui na sua velhice, ele olha para trás e vai deixar a transição de um reino sobre risco, porque reconheceu que não corrigiu um filho. Os filhos de Eli foi a mesma coisa em 1 Samuel capítulo 3 ali, a mesma história. Só que aqui Davi não era um homem caído como Eli. Esse que é o meu ponto, porque é fácil você olhar para Eli e falar um sacerdote gordo, velho, que não trabalhava mais. Mas Davi era o rei Davi, morreu de forma gloriosa diante de Adonai, mas no final da vida olhou e falou: não soube corrigir Adonias. Então esse vínculo, essa preocupação de correção do pai para com o filho, do filho para com o pai, se nós formos apoiá-los, as nossas fichas todas, a nossa aposta toda na psicologia, na ciência social, no reconhecimento de problemas que particularizam o meu filho, ele é autista, ele tem TDAH, ele tem depressão, ele tem ansiedade, essa é uma forma de você terceirizar a sua função. Porque se ele tem autismo, eu não posso ir em determinado, porque ele é autista. O meu pai, ele tem uma sequela de AVC, então eu posso não ter que corrigi-lo, porque coitado, ele está sequelado. Se nós começarmos a olhar para essas situações, a gente vai falhar, e vai falhar grosseiramente diante de Adonai. Porque a Torá, ela é muito clara. Se você não tem um vínculo sólido com aquilo que você palpa, com aquilo que você reconhece, sente cheiro, define, é preto, é branco, é gordo, é magro, que é o ser humano em si, esqueça a relação com Adonai. Não existe relação com Adonai dessa forma. Então, eu acho que o que você mostra para a gente com Jacó e José, ali naquele final de vida, daquele vínculo, e muita gente pode falar assim: mas ele teve aquilo com José, né, Ulisses? Porque José era o filho mais velho da mulher amada. José foi o pastor. De 12 filhos, só um herdou a característica maior que Jacó exalta na sua própria vida, que era a vida... Isso, eu digo assim, dentro da questão plena de ser pastor como Jacó foi, só um de 12. Então o amor que ele tinha por José extrapolava a questão da primogenitura de Raquel, do tal romantismo que você falou de manhã. Ele ali exalta o amor de um filho que viu Torá no pai e seguiu o pai. Porque Jacó poderia ter tido 12 Josés na vida dele. Sim. Rubem poderia ter sido um José, Gade poderia ter sido, mas só houve um. Então o amor de José por Jacó e o amor de Jacó por José não pode ser visto limitado ao romantismo piegas dessa questão pai e filho. Não. O meu filho deu continuidade àquilo que eu fui diante de Adonai. Se o filho vai ser mecânico, se o filho vai ser engenheiro, não é disso que está se falando, do filho ser o sucessor profissional do pai. Não é isso. Mas é na envergadura que Jacó se ergueu,
José se ergueu na mesma envergadura. E aí você fala de manhã, aí ele toma 2 filhos de José para ele. Que ele quis dizer o seguinte: José foi a minha continuidade. Então todos que forem minha continuidade eu vou adotar como meu. Vai ser filho de Israel. É isso que ele está falando ali. Pelo nome. Então a gente tem que parar com esse negócio de ficar com medo de desagradar filho, porque o papel do filho é dar a continuidade naquilo que você se esmerou diante de Adonai em ser alguma coisa. E não é essa bobagem que ficam aí discutindo se pode bater, se não pode, conversa, não conversa. Não é isso. Torá é muito mais que isso. Torá é muito mais importante do que isso, entendeu? Muito. Olha lá em 2 Timóteo capítulo 1, que você vai entender isso que o Leonardo está falando. 2 Timóteo capítulo 1, você vai entender isso que o Leonardo está falando. Aqui Paulo está falando: Timóteo, meu amado filho, tomou Timóteo para ele. Mas olha o versículo 5 que vocês vão entender. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e a tua mãe Eunice, eu estou certo que também habita em ti. Por isso que é o amado filho. Sim. Que dá uma sequência do que a avó fez e do que a mãe fez. Exato. E interessante que se nós fôssemos olhar pela questão meramente humana, olha a quantidade, entre aspas, de motivos que José tinha para ser um filho mimimi. Eu fui rejeitado. É um filho mimimi. Eu fui rejeitado. Meus irmãos não me amaram. Aí vem a síndrome da Gabriela, né? E incorporar nele, eu nasci naquele lar assim, fizeram assim comigo, então eu sou assim, porque me fizeram assim. Não. Ele tinha Torá, exatamente. Ele não teve um pai ao seu lado, mas ele tinha a Torá. Então ele fez a diferença só porque Adonai chegou na cabecinha dele ali e soltou as bênçãos? Não, mas ele fez o papel dele. Como trabalhou, lutou, passou aperto, foi humilhado tremendamente. Foi humilhado tremendamente, mas ele teve uma postura como homem, como servo. E ele poderia, como muitos hoje em dia fazem isso, né? Mas é assim, meu pai nunca me corrigiu, por isso que é assim. Ou meu pai me corrigiu demais, ou. Tudo é um motivo não justificável, mas que se coloca para não fazer, não executar e não dar sequência. Eu queria que todo mundo fizesse o seguinte, aqui, ó, escuta aqui todo mundo. Por gentileza, todo mundo cutuca quem está do lado. Dá um cutucãozinho, é isso aí, vai. Dá uma cutucadinha boa. Vai, do outro lado agora. Isso aí, vamos lá? Show, estamos comigo aqui? Ótimo, tá gostoso o ar, né? Tá confortável, amém. Olha só, e é importante, dentro de tudo que o Léo, a pastora, falou, nós como pais, precisamos ensinar os filhos a serem obedientes. Ou seja, eu tenho a obrigação de ensinar o meu filho a ser obediente a mim também a ser obediente a mim, a ser obediente à Torá, a ser obediente àquele que está à sua volta. Como ele colocou muito bem colocado aqui, se eu não consigo ter uma relação boa com um familiar ou um fora, como que eu vou ter uma relação com o pai? Não tem como, não adianta eu querer ter uma relação íntima com Adonai, ou eu estar aqui, shaharite após shaharite, arvite após arvite, minha após minha, shabat, não sei o que, e hora e tal, mas eu tenho pendências a resolver na minha vida, com o pai, com o filho, com o irmão. Não adianta eu pedir, Adonai, me abençoa, se eu não for lá resolver, ele não vai chegar, se ele é meu irmão, na vida do Léo, e você fala, Léo, está resolvido o problema, morreu, e eu não preciso, não. Eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que resolver, para que não haja pendência entre nós, digamos assim, né? Para estar o fluxo aqui fluindo tranquilamente. Então, os pais precisam ensinar aos filhos a serem obedientes, porque quando crescerem, eles precisarão obedecer às leis. Então, isso eu ensino meu filho, quando pequeno, a ser obediente, onde ele estiver, ele vai ser uma pessoa respeitadora e obediente. Pode falar, Marcelo.
Mateus capítulo 15, o Marcelo está pedindo para nós irmos lá. Sim, Mateus capítulo 5, do 4 ao 7. Pois Elohim ordenou. Sim, ele ordenou, exatamente. Pois 15, Mateus capítulo 15, versículo 4 ao 7. Pois Elohim ordenou: honra a teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. Vós, porém, dizeis: quem disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Eterno, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. Assim anulastes pela vossa tradição o mandamento de Elohim. Versículo 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Exatamente, foi Elohim que ordenou, tanto que ele colocou lá no mandamento: honrar o pai e honrar a mãe, né? Voltando aqui, obrigado Marcelo. Não entendi sua pergunta. Ulisses, oi. Mas tem questões que os pais falham grandemente com pequenos mandamentos. Porque a gente vê aí, nós estamos vendo um grande mandamento aí, Mateus capítulo 15, que está contido no decálogo, concorda? Sim. Não é? Honra teu pai e tua mãe, mas tem pequenos mandamentos que nós esquecemos, como por exemplo, sofre o dano, é um mandamento. Sim. Isso é um mandamento que se ajusta à ressurreição dos mortos. Olha um mandamento que os jovens desconhecem hoje, e cada vez mais desconhecem, porque os pais não ensinam e não cobram, porque ficam fazendo, como você diz, mimimi com os filhos, não falam para os filhos a verdade. Lá em Timóteo fala isso, 2 Timóteo capítulo 5. Eu me deparei essa semana com uma mãe exausta com a avó no hospital. Eu perguntei: onde está fulano? Eu fiz a pergunta: onde está seu filho? Onde está o Lucas, que não pode ir lá olhar seu pai que está hospitalizado? Vamos ver esse mandamento? 2 Timóteo, capítulo 5. É um pequeno mandamento. E esqueceram de ensinar os filhos a cumprirem. Porque os filhos têm que passear, têm que tomar sorvete. Por isso que eu estava aqui com o Miguel hoje. Falei: Miguel, você trata de dar um jeito de vir ajudar o Levi aqui na sexta-feira. O que está fazendo? Porque eu preciso que o Miguel reconheça que há carga demais sobre o outro e ele precisa ajudar para que o outro não fique com carga em excesso e você que está do lado vai pagar por isso, porque não ajudou o outro a carregar o peso. Aqui, não repreendas, ele vem falando aqui no capítulo 5, no versículo 1, são pequenos mandamentos. 2 Timóteo? 1 Timóteo. Capítulo 5. Ele vem falando aqui de comportamento com os anciãos, com as mulheres idosas, com as viúvas, mas aí você vai ver o 4, é o que eu reclamei essa semana. Não repreendas asperamente a um ancião, mas admoesta como pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como irmãs, com toda pureza. A Luzia recebeu uma resposta de um jovem ali embaixo, que foi vergonhosa. Isso é coisa de velho. Nossa. Foi. De um adolescente nosso, ali embaixo. Aqui, ó. Luzia está aí, está lembrando disso, não está, Luzia? Então, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda a pureza. Honra as viúvas, que verdadeiramente são viúvas, diz o apóstolo Paulo. Mas, se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam eles primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar os seus progenitores, porque isto é bom e agradável diante de Adonai. Isso é um mandamento. Ó, se a mãe está no hospital
E o resto da família está todo ocupado. Você só tem um da família. Você tem que deslocar um jovem desse que já pode entrar no hospital e ficar com doente. Sim. O que é isso? Os jovens hoje não têm conhecimento disso. Eu não sei porque eles são poupados disso. Eu nem consigo entender. E muitas vezes o próprio pai que poupa. Exatamente. O pai que poupa. Porque Exato. não ensinou. Exato. Porque não ensinou isso aqui, ó. Exato. Respeito aos mais velhos, respeito às mais idosas. E aqui, ó, aprendam a exercer a piedade para com a própria família e a recompensar aqueles que são seus progenitores. Leu 8, recompensa, pastora. Hein? Leu 8, versículo 8. Mas se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. E é pior do que o incrédulo, porque ele não ensinou os mandamentos aos seus filhos. Isso aqui eu chamo de pequeno mandamento, que passa grosseiramente aos nossos olhos. O mandamento de você sofrer o dano passa grosseiramente aos nossos olhos. Porque aí você leva o irmão à justiça, porque você não sofre o dano. O que é isso, gente? É verdade. Tudo ausência de mandamento. Tudo ausência de mandamento. Ausência de mandamento. E ausência de postura também diante da Torá. Ausência de postura como um pai. Ausência de postura como um pai. E muitos, a gente acaba vendo no futuro um pai cobrando, como eu falei antes aqui, cobrando uma atitude do filho, mas foi a ausência do pai como autoridade sobre a vida dele também. Porque a criança, ela pode ter problema, ou o filho pode não executar uma coisa que deveria por dois motivos. Ou por ausência da autoridade do pai, ou pelo excesso. O excesso também é um problema. Então tem que ter o equilíbrio. Exatamente. A falta é grave, o excesso também. A terceirização nem se fala, né? Porque eu pegar um filho meu, uma responsabilidade imposta por Adonai para que eu eduque uma criança, e eu terceirizar essa responsabilidade, lá na frente eu vou reclamar se eu terceirizei que outro o educou, outro o corrigiu, ou não fez o que deveria fazer, no meu ponto de vista, não cabe a mim. Por isso que eu falei, né, no começo. Davi reconheceu, exatamente. Exatamente, ele reconheceu. Ele reconheceu, exato. Cadê a Sandra? Não estou te vendo, não. Ah, está lá. No versículo 5, versículo 10, que ele continua, ele faz essa função, recomendada pelo testemunho de boas obras, se criou filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés dos santos, se socorreu os atribulados, se praticou toda a sorte de boa obra. Amém. Amém. Verdade. É verdade. Capítulo 5 eu anotei ele aqui porque estava lá na frente. Mas tá bom, é bom que a gente vai caminhando mais rápido, o horário está acabando também. Amém. Baruch Hashem. Quando nós vamos ali para o livro de Provérbios, irmãos, tem muitos versículos que falam sobre correção do filho, sobre exortar o filho. Tem Provérbios 13, 24, 22, 15, 23, 13 a 14. Tem muito. O próprio Shema que nós falamos aqui, toda celebração nossa, dá uma determinação para o pai, né? Ensina teus filhos. Está o tempo todo ali orientando o que nós devemos fazer. E o interessante é que nós sabemos que qual é o melhor, maior, mais incrível, vamos dizer assim, manual de vida que nos foi entregue. Foi a Torá, não é? Uma vez eu entendendo isso como pai, né, ou até como um filho que já atingiu uma maturidade um pouco maior, eu não preciso buscar em outro lugar um manual para educar o meu filho dos moldes que são impostos pelos homens, porque esse manual aqui, ele veio do Criador. Ele foi feito pelo Criador. Aqui tem tudo como educar o filho, o que o filho tem que fazer para honrar os pais, porque é mandamento honrar o pai e filho também. Aqui tem um manual que, se você for para a área financeira, tem tudo, administrativa tem tudo, a área familiar tem tudo aqui, tem tudo. Então eu não posso terceirizar, pegando um outro manual que é humano, e colocar no lugar desse que veio do Criador.
E aí entra aquela questão que nós falamos, né? A palavra norma, ela tem um peso e parece uma coisa ruim. Assim como a palavra mandamento, ela dá uma conotação de uma coisa muito forte. Mas isso depende do que eu falei de manhã também, do nível de maturidade que eu alcancei. Eu vou entender, olhando para a palavra mandamento como algo ruim, dependendo do nível de maturidade que eu já alcancei. Se eu já entendi e alcancei um nível de maturidade com o Criador mais elevado, eu vou entender que mandamento é uma mera palavra, que eu posso trocar por norma, posso trocar até por bênçãos. Mandamento é bênção na minha vida, porque se não tivesse regras, e não tivesse as normas, e não tivesse os mandamentos, e não existisse lá um deles dizendo, não matarás, seria errado ou certo? Não tinha uma norma dizendo que não, que é errado, não é verdade? Então isso se faz necessário na vida do homem, isso é necessário para impor limite e determinar o que se pode e o que não pode. A palavra deixa tudo claro, o que pode, o que não pode, o que deve, e com um detalhe muito interessante, que se eu não fizer o que ela diz que eu não devo fazer, e eu fizer o que ela diz que eu devo fazer, só vai ter bênção na minha vida. Deuteronômio 28, né, se não me engano. Eu vou ter bênção na minha vida. Então, nós pais temos que olhar para os filhos e falar, por que eu coloquei essa criança no mundo? Coloquei porque eu amo a minha esposa e quero criar e ter o meu fruto. Agora, eu quero que esse fruto seja um fruto lá na frente ruim, ou seja um fruto lá na frente bom. Muitos hoje querem tirar alguns princípios, como o senhor falou. Em todas as áreas, é o que você pode olhar que em todas as áreas, como o senhor falou, tem uma regra de conduta, tá? Que vivemos bem. Porém, pessoas podem ou não optar por decisão. Cada um toma a decisão que quer. Só para deixar claro, quando Sim. a gente fala da Torá para um filho, não é parte dela, não, ela é inteira. Exato, da primeira à última, exatamente. Não, é porque obrigado. Assim, é porque boa, fica, boa. É porque existe aquela forma do sujeito falar assim, não, mas eu ensinei a Bíblia para o meu filho. Não, mas o sábado... Não, Uai, o mundo cristão educa os filhos baseado na Bíblia. Mas seleciona qual mandamento é e qual não é. As constituições dos... que é mais conveniente. Então, vamos pegar os 200 países aí que tem no mundo. Todos eles dizem que matar é proibido. Que o quê? Matar é proibido. Sim. Furtar é proibido. Sim. Mas adultério não. Qual constituição diz que adulterar? Tirando os muçulmanos que passa a faca e resolve na raiz o problema ali. Aonde que adultério é problema? Aonde que o dia do sábado está para ser santificado? Mas isso é Torá. O não matarás vem da Torá. O problema também é que a gente tem que ser claro. Quando fala que Jacó deu Torá a seu filho, deu ela inteira. Sim, boa. Porque não dá para a gente ficar também selecionando o que me agrada da Torá, para eu ficar escolhendo. E, não, isso aqui é muito pesado. Igual a pastora falou ali, esquece Timóteo, que esse negócio de ir para o hospital com um menino novo. Uai, o seu menino, o Lucas, menor de idade, foi para a penitenciária com autorização para tocar. Virei para ele e falei assim, vocês fazendo 18 anos, vocês vão revezar todo domingo, vai um de vocês com a gente. Para vocês começarem a ver o que é uma realidade de abrir mão de um domingo, para vocês poderem saber o que a gente enfrenta ali dentro. E o pior é que ele virou para mim e falou assim, eu gostei de ir lá. Ele gostou. Eu achei fantástico, porque estava lá. Eu toco não sei o quê. O meu instrumento é não sei o quê. Só músico profissional. Chegou na hora do Lucas, eu acho que eu sou o único que não sou profissional e eu toco bateria. Na maior simplicidade, ele falou, ótimo, está lá aprendendo. Deu oportunidade. Isso. Sei que a pastora falou, o Miguel, os outros jovens, por favor, venham na sexta-feira para poder ajudar. Isso são coisas mínimas que isso fomenta a Torá na vida do indivíduo, mas vai fomentar a Torá como um todo. Aí o problema vem para os pais, que não querem os filhos escorregando. Não, sim, Ulisses, mas aí o que acontece é que muitos pais nessa hora querem reter os filhos. Porque quando você dá a Torá em essência, o menino escorrega da sua mão.
Porque no domingo, em vez do menino ficar no videogame, ele vai falar: pai, eu quero ir lavar o chão da beach. E tem pai que não gosta. Tem mãe que não quer ouvir um filho ter a vontade própria de fazer isso. Aí você terceiriza, dando o melhor videogame, o melhor celular, para o menino sequer experimentar a realidade da Torá, que é fazer essas coisas mínimas, mas que isso daí tem um valor enorme na formação do caráter e da vida do indivíduo. Porque é muito fácil querer que um filho venha para Bimar aos 30 anos para ensinar. Quem que não quer um filho assim? Mas sem ele passar pelas coisas básicas primeiro? José só chegou onde chegou por quê? Exilado, necessidade, cobrindo uma mãe e um pai numa situação de cuidar de um irmão mais novo dentro de casa. Coisas que hoje são consideradas absurdas pela sociedade moderna. A Torá, ela, nesse aspecto, ela é bem conservadora. Ela não abre mão ao longo das gerações de se cumprir coisas básicas. Visitar enfermo em hospital, carregar o peso para o idoso poder ter menos peso para carregar, ir numa penitenciária, lavar o chão de lugar. A Torá nesse ponto aí ela não é moderna, não. Ela não passa a mão na cabeça. Por isso que é dar a Torá como um todo para o filho. De Torá. Ele vai escorregar das suas mãos, porque Adonai vai sugá-lo para fazer alguma coisa que não é aquilo que necessariamente eu como pai quero que ele faça. E né? A própria Torá que fala ser homem, né? Ser homem, exato. Cumpre os mandamentos, ser homem. Cumpre os mandamentos, ser homem. E aí, o primeiro responsável a ensinar isso para uma criança somos nós, pais. Não é o avô, a avó, somos nós, pais. O avô e a avó podem ajudar? Com certeza. Um tio e a tia podem ajudar? Sim. Mas a responsabilidade é nossa, Eu não vou contar isso hoje, né? Um dia Lucas vai ter a oportunidade de contar uma experiência que ele passou que ajudou muito meu pai. Eu fiquei muito feliz quando eu vi aquilo. E ele sabe o que eu estou falando. Porque eu tenho certeza, 90% das pessoas que se encarassem o que ele encarou não fariam. Eu não estou exaltando meu filho não, porque ele faz um monte de bobagem. Mas ele sabe. Ele ali foi homem. E quando eu vi meu pai contando o que aconteceu, a minha mãe, a própria ajudadora que chegou depois e deu sequência no auxílio, eu fiquei muito feliz. Um dia ele vai contar essa experiência, eu não. Que a Adonai dê mais oportunidade dessa a ele, dê mais oportunidade dessas a outros jovens da casa que desprezam a casa, desprezam as responsabilidades na casa, desprezam o pai, a mãe, os pais que ficam tratando os seus filhos como porcelana, como crianças de cristal, que não pode isso, não pode aquilo. Tudo tem que ter limite, tudo tem que ter respeito, tudo tem que ter um porquê, mas a correção ela é inevitável para a formação do caráter de um ser humano. E uma correção bem dada, você vai ouvir o teu filho lá na frente falar: eu fui corrigido, mas eu fui abençoado em cada correção que eu recebi do meu pai ou da minha mãe. Porque não tem coisa pior do que você ser corrigido sem saber o motivo que você está sendo corrigido. Aí lá na frente você fala: meu pai só me batia, minha mãe só me batia. Por quê? Porque não foi claro, não mostrou para o filho por que ele está sendo corrigido, ou foi omisso e não fez o papel que deveria fazer no momento que deveria fazer. Que Adonai possa nos abençoar e que nós possamos refletir dia após dia o quão importante é nós verdadeiramente honrarmos a Adonai, porque quando eu honro o meu pai, eu honro a minha mãe, eu estou honrando o Criador. Quando eu desonro um pai ou uma mãe, eu estou desonrando o Criador. Isso é muito profundo e nós precisamos estar atentos a isso. Amém, irmãos? Que Adonai possa nos abençoar e vamos daqui a pouco, convido a todos mais uma vez, por favor, não acabou, Rogério, aguenta aí, não acabou.
17 horas temos um encontro aqui. 17, não é 17h10, 17h15, 17h20. Vamos nos educar a não precisar ouvir aquele sino chato no ouvido, né? Aquele blim, 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 aquele sino é chato. Vamos nos educar a não precisar ouvir. Então, se eu não quero ser corrigido pelo sino, eu não devo dar motivo para ser corrigido pelo sino. E eu não darei motivo para ser corrigido pelo sino se às 17 eu estiver aqui. Amém? Amém.